no exemplo 4, eu já tenho um circuito que eu não sei se está claro aqui a identificação para vocês, mas isso aqui é um circuito misto de capacitores. Ó, eu tenho aqui um nó, aqui ó, uma divisão, e esses dois capacitores então estão em paralelo, mas se eu juntar isso aqui numa coisa só, isso aqui vai estar em série com esse terceiro capacitor aqui, ó. Essa representação da bateria é uma outra forma de representar os terminais da minha bateria, tá? Esse aqui é do Tipler, o livro. Isso aqui representa o mesmo que isso aqui. A diferença é que eu não sei, com esses dois pontinhos, qual que é o polo positivo e o negativo, tá? Mas agora, para nós aqui, não vai fazer diferença, tá? É uma representação da bateria também, tá? Então, eu tenho a minha bateria aqui com a diferença de potencial V. Eu tenho 3 capacitores, eu vou chamar esse aqui DC1, DC2 e DC3, só para dar nome aos bois, que aí vocês sabem que se eu calcular V1, o V1 é desse aqui, se eu calcular V3 é desse aqui, tá? Inclusive, eu aconselho vocês, quando resolverem os problemas, de dar um nomezinho para cada capacitor, que aí tu fala em Q3, eu sei de qual capacitor tu tá falando, não precisa me especificar o capacitor. Tá? Então, sempre coloquem no esquema qual capacitor é a nomenclatura que vocês vão usar. Tá? Então, eu tenho esses 3 capacitores, esses dois estão em paralelo e esse conjunto está em série com o C3. E aí, eu quero calcular a capacitância equivalente, letra A, do circuito de 3 capacitores mostrados na figura abaixo. Vou calcular a letra A, depois eu vejo a letra B. Então, quando eu tiver circuitos mistos, eu tenho que ir juntando por partes o que eu consigo dentro dos nós, e aí eu vou fazendo os circuitos com capacitor equivalente, vou diminuindo, vou juntando partes até chegar no meu circuito de um capacitor único, que é o equivalente mesmo ao capacitor total, tá? Por exemplo, eu vou fazendo esquemas, eu não sei se eu me fiz claro no que eu falei. Eu vou reduzindo o número de capacitores até chegar no circuito de um capacitor único, tá? Então, eu vou juntando o que está mais interno, que no meu caso aqui é dentro desse nó. Eu vou juntando até ficar com o circuito de um capacitor único, que é com a minha capacitância equivalente. Então, aqui, ó, vocês vão entender agora. Eu vou juntar o C1 e o C2, eles estão em paralelo e eu vou juntar eles num capacitor que eu vou chamar de 1, 2. É a junção do 1 com 2. E aí, isso aqui, ó, eu vou desenhar aqui, ó, nesse lugar aqui, ó, o meu C12, que vai sair desse nó e vai sair aqui, ó, tá? E isso ainda, ó, o C3 eu ainda não usei, ele tá no lugar, eu juntei o C1 e o C2, ó. Então, eu fiquei com um circuito de 2 capacitores. Então, eu vou depois juntar esses dois que estão em série num circuito com um capacitor único, que é o meu capacitor equivalente, ou seja, a junção do 1, 2 e 3, tá? Para eu calcular isso aqui, eu vou calculando as coisas intermediárias. Então, vou calcular aqui, ó, vocês vão entender melhor. O C1 com o C2, quando eu juntei, C1 e C2 estão em paralelo. Então, a capacitância 1, 2 é a capacitância equivalente de 2 paralelos aqui, ó. C1 mais C2. O cálculo da capacitância equivalente vale para o total, mas para os intermediários, quando eu junto, também vale, tá? Só que ela não é a capacitância equivalente final de tudo, tá? Mas vale também. Então, quando eu calculo a capacitância equivalente em paralelo, a capacitância é a soma. Então, C1 vale 2 e o C2 vale 4, ó. 2 micro mais 4 microfarad, 2 mais 4, 6 microfarad,
é a capacitância desse capacitor C12. Ele não existe, ele é o equivalente, mas lembram que eu sempre posso substituir um conjunto por um equivalente. Então, é como se ele existisse. Eu posso trabalhar, ele não é, ele fisicamente, quem existe é C1 e C2, né? Mas eu posso trabalhar e calcular carga e diferença potencial aqui como se isso aqui existisse de fato, tá? Apesar de que é o equivalente da junção aqui dos dois paralelos. O C3 continua valendo 3 micro, ó, eu não usei ele ainda. Agora eu vou juntar o C12 com o C3 para calcular a capacitância equivalente final lá. Isso é uma junção de uma série. O cálculo da série no meu caso, é a junção do 1 com 2 com 3, é o C12 em série com o C3, ó. 1 sobre C12 mais 1 sobre C3. Isso aqui vai dar 1 sobre 6 vezes 10 a menos 6, mais 1 sobre C3, que é 3 vezes 10 a menos 6. Então, fazendo esse cálculo, isso aqui vai dar 500 mil, tá? Agora, a capacitância equivalente, que é a pergunta, que é a junção dos três, é 1 dividido, lembra que eu tenho que inverter essa fração, ó, isso aqui estava invertido. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 10 na menos 6, ou 2 microfarad, é o valor desse aqui, ó. Tá? Isso aqui era a resposta da letra A. Letra B. Agora fica mais complicado. Considerando que inicialmente os capacitores estão descarregados, determine a carga em cada um deles e a queda de tensão entre os seus terminais após o circuito ser conectado a uma bateria de 6 volts. Então, essa minha bateria aqui, ó, tem 6 volts. Eu quero saber V1 e Q1, V2 e Q2. Tá? Essa queda de tensão é porque a fonte fornece e eles consomem. Mas é o potencial, a diferença de potencial aqui, V1, V2 e V3, que eu quero saber, Q1, Q2 e Q3. Essa é a pergunta, tá? Então, como que eu vou calcular? Agora, isso aqui é um circuito misto. Então, eu vou ter que usar todo o meu conhecimento de série paralelo para poder fazer esse cálculo, tá? Então, por onde eu vou começar? Normalmente, a gente começa pelo equivalente e vai trabalhando nos passos intermediários até chegar nos individuais. Porque, como são muitos termos desconhecidos e eu conheço aqui a capacitância equivalente e a fonte, provavelmente aqui eu ainda vou conseguir trabalhar. Ó, minha fonte é 6 volts e a minha capacitância equivalente eu sei. Então, se eu pegar o circuito equivalente, o que eu sei calcular? Já que eu tenho capacitância e diferença potencial, eu sei a carga, que é igual a CV, né? Então, eu vou calcular essa carga aqui para ver se serve para alguma coisa. Então, minha carga total, capacitância equivalente e a fonte, né? Então, o C era 6 vezes 10 a menos 6 e a fonte é 6. 6 vezes 6... Não, só um pouquinho. Capacitância equivalente. Eu peguei errado, desculpa. A capacitância equivalente não é 6, é 2. Eu não sei por que eu coloquei 6 aqui. 6 era esse aqui, né? Tá? Me desculpem aqui, é um erro, ó. Capacitância equivalente é 2, não é 6. Eu vi que estava errado alguma coisa. Isso aqui é 2 e aqui é 2, tá? 6 era esse aqui. Eu olhei esse número. É esse aqui, tá? Então, capacitância equivalente 2 micro farad vezes 6 volts, que é a tensão da fonte. 6 vezes 2, 12, vezes 10 na menos 6, coulomb é a carga total. Eu sei a carga total e eu sei que essa carga total
esse capacitor equivalente aqui, ó, que tem essa carga total, é uma junção de uma série. Qual que é a característica da série? Todas as cargas são iguais, né? Então, Q12 tem que ser igual a Q3, ó, para esse capacitor aqui, ó, C12 eu tenho a carga Q12, e eu tenho para o C3 a carga 3, e isso tudo é igual à carga total. Então, essa carga aqui eu já sei o valor, ó. É uma das perguntas. Q3 vale 12 microcoulomb. Um deles eu respondi. Se eu sei o Q é igual a CV, eu vou saber o V, né? Porque V é Q sobre C. Então, para o capacitor 3, 12 vezes 10 a menos 6, a capacitância dele era 3, né? 12 por 3, o V3 vale 4 volts. Então, para esse capacitor 3, pelo menos eu respondi o Q3 e o V3 já. Falta o resto aqui, ó. Tá? Então, por isso que eu falei, ó, comecei pelo total e vou olhando os intermediários. Aí eu consigo analisar alguma coisa que seja comparável ao valor aqui desse equivalente, ó. Então, eu tirei a carga 3, acabei descobrindo o V3. Então, o que me falta aqui para o resto? Por exemplo, uma das coisas que eu sei, né, no conceito de série, eu sei que a diferença de potencial total vai ter que dar a soma das diferenças de potencial individuais. Né? V é V. Se aqui é Q12, eu vou chamar de V12, aqui é o V3. V total é V, isso é série, né? Mais V3. Quando que vale V12? V menos V3, né? V é 6 volts, que é a minha fonte, e o V3 é 4. Então, me sobrou 2 volts aqui, ó. Por que que eu quero saber isso? Porque se eu souber a diferença de potencial desse equivalente, e isso aqui é uma junção de dois paralelos, lembram da característica do paralelo? O paralelo tem diferença de potencial igual. Então, se V12 vale 2 volts, V1 e V2 também valem 2 volts. Então, eu respondi V1 e V2, me falta dizer quem que é Q1 e Q2. Então, lembra que Q é igual a CV. Agora, eu consigo calcular tudo, ó. Porque C1 era 2 micro e V1 vale 2 volts. 2 vezes 2, 4 microcoulomb. Q2, a capacitância 2 vale 4 microfarad. V2 é 2, 4 vezes 2, 8 microcoulomb. Tá? Então, ó, eu comecei pelo todo e aí eu fui fazendo comparativos até chegar lá nos individuais. Por isso que eu vou juntando aos poucos. Não vale a pena eu pegar e juntar tudo no capacitor equivalente. Eu preciso desses intermediários para eu poder fazer esses comparativos que em série as cargas são iguais, em paralelo as diferenças de potencial que são iguais, e assim eu consigo chegar em todos os valores que eu preciso determinar.